Você sabe para que serve este objeto? Você entende do que se trata este objeto? Eu acredito que de imediato você entende. De imediato você já sabe qual é a serventia deste item. Você já sabe o nome deste item. E já sabe por que ele foi construído, por que criaram este objeto. Esse objeto ele tem a utilidade de registrar pensamentos por meio da escrita, né? Eu posso até elaborar e desenvolver documentos apenas fazendo uso deste objeto. O nome deste objeto todos nós sabemos também, uma caneta, né? É uma caneta esferográfica. Ela faz uso de uma tinta específica, esferográfica, porque ela escreve por meio de uma esfera que está na sua ponta, e essa esfera, ao deslizar, libera uma tinta e assim registra nossa grafia. O legal é que é saber que antes deste objeto existir, houve primeiro uma necessidade. Antes de, não sei se eu acredito que provavelmente quem veio primeiro foi o lápis, né? Ou até mesmo um pedaço de carvão, se a gente for aí voltar no tempo dos homens das cavernas, né? Que eles conseguiam registrar de alguma forma, até mesmo escrevendo com o próprio dedo. E até então não precisávamos nem de lápis, nem de caneta, nem de um giz, por exemplo, né? Mas o mundo progride, o mundo evolui. E então surgiu a caneta. E esta caneta, ela facilita a nossa vida, ela agiliza e nos faz ganhar tempo. E parte do progresso da humanidade nós podemos destinar à caneta. Mas como eu estava dizendo, essa reflexão, toda vez que eu paro para pensar e refletir sobre essas questões de serventia e propósito, o que me chama a atenção é que antes deste objeto existir, ou absolutamente qualquer outro item que você, passando o olho assim rapidamente, você vai olhar para cada objeto que a sua vista possa alcançar, e você vai rapidamente, subitamente, de maneira instantânea, você vai dizer, olha, aquela cadeira ali, ela serve para sentar. A mesa serve para nos apoiar na hora da refeição, né? Um sofá serve para a gente sentar e conversar, tomar um café. Uma porta, ela serve para fechar ou abrir. Uma janela serve para alguma coisa, tem um propósito, tem uma serventia. Um ventilador, né? Um mouse, que é um objeto do século XXI, né? Ele foi construído, mas cada item desse que você passou à vista e pôde identificar, cada objeto, cada coisa que você possa bater o olho nessa vida e identificar, você sabe de forma instantânea para que ela serve, qual é o propósito da existência daquele objeto. E como eu estava dizendo, o que é mais legal e interessante é saber que antes dessa caneta existir, existia a necessidade de uma caneta. Antes do lápis existir, existia a necessidade de um lápis. Então, antes de cada objeto desse, de cada coisa que você possa olhar no mundo, antes dela existir, houve primeiro a necessidade de que ela existisse. Isso é legal, é fantástico isso, porque a gente percebe que antes de qualquer coisa,
vem o propósito. Antes de qualquer coisa, vem a função, o propósito. Você vai existir para isso. O computador serve para a função que foi designada a ele. Esta caneta tem uma função designada a ela e ninguém mais faz tão melhor aquilo que ela foi designada, porque este é o propósito dela. Uma lâmpada tem uma serventia linda, absoluta, de dar luz, iluminar, e nada vai suprir essa função dela tão bem quanto ela, porque foi pensado primeiro qual a função de uma lâmpada. Aonde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Só quero fazer você refletir um pouco aqui agora junto comigo e se perguntar: para que você existe? Qual o propósito da sua existência? Por que você nasceu? Porque partindo do pressuposto que os propósitos vêm antes de você nascer, havia a necessidade de que você nascesse. Então você precisa descobrir qual é o teu propósito de vida, para que você então se encontre na mais absoluta e perfeita harmonia com a vida. Enquanto você não encontrar este propósito, você vai sempre estar se sentindo uma pessoa perdida. Por mais que você, de fato, seja uma pessoa bem-sucedida. Não é bem isso que eu estou querendo me referir. Eu estou falando a respeito de se encontrar. Estou falando a respeito de saber aquilo pelo qual aquilo que você faz, quem você é também está dentro desse campo. Saber quem é e saber qual o seu propósito, qual a sua função, o que é que você faz de melhor para ser útil enquanto está aqui nessa vida. Algumas pessoas conseguem descobrir isso em tempo recorde, eu acredito. Eu vejo alguns jovens que descobrem isso ainda na casa dos 20, 25 anos. Isso é fantástico, porque você vê claramente como esse jovem ele decola na vida. Ele simplesmente liga o motor e ele decola. É impressionante. É quando você encontra o seu propósito. Quando você encontra a sua razão de existir. Eu existo para isso. E é isso o legado que vou deixar para os meus herdeiros, se houver, ou então mesmo para o mundo, para a vida, para a humanidade. Isso é muito legal. Então, descobrir o nosso propósito, pessoal, é uma coisa que eu considero crucial para uma vida plena. Crucial. Ninguém que não esteja vivendo o seu propósito não está vivendo a vida que gostaria de viver, não está sentindo o amor como deveria sentir, não está respirando o oxigênio na plenitude que deve experimentar esse oxigênio, porque ainda não encontrou o seu propósito, ainda se sente perdido, desorientado, ainda se sente com aquela necessidade de buscar algo para completar a si mesmo e nunca encontra. E se eu dissesse que há um caminho onde a gente pode encontrar algumas respostas, e essas respostas podem nos levar a entender qual é de fato o nosso propósito. Há um mecanismo, há uma possibilidade de obter essas respostas de maneira mais rápida e mais precisa. E às vezes nós ignoramos essas possibilidades porque desconhecemos. E quando ouvimos falar, por se tratar de algo novo, nós ignoramos. Porque tudo que é novo nos assusta. Uma ideia nova, né? Eu fico imaginando
não foi quase no meu tempo, não foi bem no meu tempo não, mas eu lembro claramente, no dia que chegou aqui no Brasil as televisões, os televisores, né? E eu lembro que era uma coisa assim absurda, o espanto das pessoas ao enxergar, né? Como é que eu posso dizer? Ao vislumbrar uma outra pessoa como nós, alguém como nós, dentro daquela caixa, daquele televisor. Antes a gente só estava acostumado, não é do meu tempo, mas ainda peguei um pouco desse assombramento. Estava acostumado com o rádio, só de ouvir falar as pessoas. Isso não assustava tanto até que quando chegou a televisão. E eu acho que isso foi um grande passo tecnológico e desde então as coisas têm evoluído de maneira assustadora mesmo. E às vezes o novo assusta, pessoal. O que é novo assusta. Eu me lembro que uma situação que pude viver com o meu padrasto, que já é falecido, e foi bem interessante. Isso me serviu bastante para fazer minhas reflexões. Eu era criança ainda. Isso, os televisores já tinham avançado, nós estávamos na era do controle remoto, né? E aí na época, eu tinha entendido perfeitamente qual era a função do controle remoto, qual era o propósito do controle remoto. E o meu padrasto, ele criou uma regra dentro de casa para usar o controle remoto. Ele disse, olha, esse controle remoto vai ficar aqui em cima da televisão. Quando alguém quiser mudar o canal, levanta, vai lá, pega o controle, muda o canal e devolve para cima da televisão novamente. Eu ouvi aquilo dali porque eu não sou surdo. Mas de imediato, eu lembro como se fosse ontem, de imediato eu questionei e disse, qual é a função do controle se a gente tem que se levantar da mesma forma para trocar o canal do televisor ou aumentar o volume? E aí, pessoal, eu fico refletindo hoje, né? Batendo aí a casa dos 40, já estou com 39, já batendo na porta mesmo dos 40. E eu fico pensando, quantos de nós não estamos servindo ao nosso propósito por causa de visão alheia? Aquele controle daquela televisão que foi construído, projetado, pensado para facilitar a vida, dar praticidade à vida do usuário que está assistindo a televisão, na hora que ele decide mudar um canal, ou quem sabe aumentar o volume, ele dali mesmo de onde está, ele aponta e muda o volume, troca o canal daquele televisor. Mas alguém criou regras de forma que o propósito daquele controle remoto ficou inútil. A função daquele controle remoto não servia mais para nada. Alguém criou o parâmetro de funcionamento do controle remoto contrário ao propósito do controle remoto. Essa é uma experiência minha, que eu vivi quando criança, com o meu padrasto. Tá? E quantos de nós hoje não vivemos o nosso propósito porque alguém nos disse algo que não deveríamos fazer? Quantos de nós não estamos vivendo uma vida plena porque alguém é que diz para você o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, o que você tem que o caminho que você deve fazer, a trilha que você deve prosseguir? Quantas vezes nós não estamos vivendo o nosso propósito porque nós estamos moldados por aquilo que nós ouvimos falar? Não nos damos o trabalho de questionar,
como foi a minha atitude de imediata e instantânea com o meu padrasto naquele momento. E sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: não interessa, é assim que vai funcionar aqui. Eu digo: tá, né? Fazer o quê? Eu era apenas uma criança. O que poderia eu fazer numa situação dessa? Tinha que obedecer obrigatoriamente. Até que eu cheguei na minha fase adulta e eu pude criar minhas próprias regras, viver minha própria vida. E mesmo assim, eu vivi por um bom tempo fora do meu propósito. Moldado por uma cultura, moldado por uma filosofia, moldado por uma religião, moldado por uma série de fatores que me impediam de viver aquilo pelo qual eu nasci para ser. Todos sabem que eu desenvolvo esse canal com o objetivo da emancipação do ser e criar uma série de dossiês, digamos assim. Eu estou no início, é claro. Eu até considero isso como uma maneira de deixar isso para a posteridade. Algumas reflexões. Bom, mas enfim, não é o tema de agora desse momento. O tema de agora deste vídeo é fazer você refletir. O que você está vivendo hoje que está impedindo de que você viva aquilo que você nasceu para viver? Que está lhe atrapalhando a encontrar o caminho pelo qual você foi projetado para trilhar. Então é hora de parar e refletir. Por que você é tão infeliz? Por que você não... Sabe, as coisas não dão certo, tudo dá errado. Ai, gente, é tanta coisa que acontece quando a gente não está vivendo o nosso propósito. É muita coisa que acontece para atrapalhar a nossa vida. Olha, dá errado o relacionamento, dá errado projeção familiar, dá errado emprego, profissão que não é a profissão ideal para você, mas foi a profissão que lhe imputaram. Tudo dá errado na sua vida, porque você não conseguiu se encontrar no propósito pelo qual você nasceu para ser, fazer e se desenvolver. Ok? Eu não quero me estender esse áudio agora é apenas para fazer você refletir. Quantas coisas você tem dito hoje é errado, porque alguém disse para você que é errado? Quantas coisas você tem se afastado hoje, porque alguém disse para você, não vai por ali, aquilo dali é meio estranho, é meio cabuloso, e você simplesmente não vai? Quantas coisas você tem deixado de descobrir, quantas coisas você tem deixado de viver, porque alguém um dia disse para você, não vai, não faça, não segue, não vai em frente, não volta, não retrocede, não recomeça. Alguém criou um parâmetro de valores que te molda hoje de um jeito que te impede de descobrir o novo, que te impede de descobrir as coisas que, quem sabe, pode ter um despertamento em você e, por fim, você descobrir a razão pela qual você nasceu, pelo qual você existe hoje. Ok? Essa é a reflexão de hoje. Qual é o seu propósito e o que eu tenho deixado de viver porque padrões de valores foram construídos em minha volta, não por mim, mas pela sociedade, pela parentela, pela educação que eu obtive quando era criança, pela religião que eu segui enquanto crescia e progredia intelectualmente, né? Quantos valores foram construídos dentro de você que não deveriam fazer parte da sua vida e que você está hoje imputado dentro disso, vivendo uma vida incompleta e vivendo uma vida infeliz? É hora de despertar, é hora de acordar e é hora de averiguar informações, estudar, pesquisar, se aprofundar naquilo que de fato realmente te chama. Porque o teu propósito, ele te chama, ele te atrai. Você sabe que aquilo não te faz feliz, você sabe que este caminho não te realiza, não te completa. Isso são intuições. Você sempre está recebendo sinais daquilo que realmente pode vir a ser o teu propósito.
Como você recebe esses sinais? Nos sinais que você não encontra realização nem satisfação e sempre se sente sempre vazio de alguma forma quando você está vivendo alguma coisa. Então fuja daí, saia daí, busque o novo, vá de encontro ao novo, teste, prove, chegue à sua própria conclusão, tenha a sua própria opinião antes de dar ouvido a terceiros. Emancipe-se. Seja livre, seja independente, seja você na direção da sua vida. Ok, queridos? Esse é mais um vídeo do canal e é apenas uma introdução para muitas coisas que eu pretendo colocar aqui, então eu de cara já vou fazendo você fazer algumas reflexões para derrubar essas paredes, essas limitações, esses dogmas, essas questões que colocaram dentro de você, que não foram conclusões que você sozinho chegou nela, foram conclusões que criaram e disseram para você, aqui é o certo, aqui é o errado, ali é o baixo, ali é o alto, esse é o bonito, esse é o feio, disseram para você e foram construídos. Então eu tenho feito você agora, nesse vídeo, refletir sobre todas essas questões e aprofundar ainda mais no conteúdo que nós pretendemos colocar aqui nesse canal. Ok? Um grande abraço para todos vocês e uma boa morte para todos nós.